Quero estudar Espiritismo. Por onde começar? Como começar? Quais são as obras básicas que eu devo ler? Quais são as obras que eu devo conhecer? Esse vídeo vai se propor a lhe apresentar um guia acerca do estudo sério e aprofundado do Espiritismo. Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um diálogo no canal Diálogos da Alma. Hoje eu vim para um ambiente diferente, vim aqui na livraria, uma das livrarias da minha cidade, para falar um pouco mais sobre literatura espírita. Meu nome é Daniel. E aqui eu vou apresentar-lhes um guia para você que pretende iniciar agora o estudo do Espiritismo, ou caso você já seja estudante espírita, esse guia também vai ser interessante para você repensar e pensar, fazer uma reflexão acerca da forma em que você está estudando o Espiritismo. Eu lhes peço perdão de antemão, obviamente, o áudio vai receber um tratamento diferente, porque eu estou num ambiente que não é controlado, e aqui, obviamente, vai ter alguns sons que vocês não estão acostumados a ouvir nos outros vídeos do canal Diálogos da Aula. Senhores, para nós iniciarmos esse vídeo, é interessante nós trazermos o que Kardec fala no capítulo 2 do Livro dos Médios, item número 14. Em dado momento, ele fala que a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia, que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Então, observem, para aquele que pretende aderir, né, ao Espiritismo, primeira coisa que nós precisamos falar é exatamente esse caráter de estudo. Nós, espíritas, somos e seremos eternamente estudantes, seja aqui no plano material, seja no plano espiritual. Então, observem que aquele que pretende conhecer o Espiritismo deve ter em mente que deve sim conhecer as obras e deve estudá-las, não somente lê-las. Bom, aqui eu já faço a primeira distinção acerca de ler e estudar. Ler é o ato de ler comum, estudar a gente aprofunda, a gente pensa um pouco mais, a gente destaca alguns pontos. Então é interessante ressaltar que as obras da codificação, elas precisam ser lidas e estudadas. Queria deixar claro para vocês que isso aqui é uma sugestão, é um guia, e obviamente você pode ter a sua maneira de se guiar, a sua maneira de estudar o Espiritismo. Eu senti necessidade de compartilhar com vocês esse guia, porque o meu início no Espiritismo foi um pouco aleatório no sentido de o que estudar, por onde estudar e como estudar. Pegava obras completamente sem critério, e aí eu fiquei um pouco confuso, um pouco perdido, até que eu desenvolvi esse guia e eu queria lhes apresentar como sugestão. Bom, o que consiste o guia? Eu divido as minhas horas de estudo em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, como vocês podem ver aí na tela, eu começo a estudar a codificação espírita. Então é importante que o espírita ele conheça os clássicos, conheça as obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós consideramos que essas 5 obras são as 5 obras básicas e clássicas da codificação, mas há de se ressaltar que nós temos ainda o que é Espiritismo e obras póstumas. O próprio Kardec, ele afirma que o primeiro livro para aquele que está interessado em conhecer o Espiritismo, que é um livro de introdução, é o livro O que é Espiritismo. Todavia, muitos já iniciam o estudo do Espiritismo pelo o Livro dos Espíritos e está tudo certo, ok? Então, o primeiro bloco consiste em nós estudarmos a codificação básica de Allan Kardec. Em paralelo, eu faço uma segunda leitura e a minha sugestão é que nós possamos partir para a leitura complementar do Espiritismo. E aí onde entra a grande contribuição dos espíritas brasileiros, né? Sobretudo ali com a obra de Chico Xavier, psicografada, ditada pelo espírito André Luiz. Então, a minha sugestão é que você comece com uma obra da codificação, preferencialmente com o Livro dos Espíritos, ou se você quiser iniciar, inicia-se pelo que é Espiritismo, e em paralelo você vai ler as 13 obras psicografadas por Chico Xavier. Começa pelo Nosso Lar e você segue a sequência que eu vou deixar aqui também como sugestão. Muito bem. O terceiro bloco, todavia, consiste em uma leitura livre.
Então é nesse bloco onde eu posso ler qualquer coisa que eu quiser, inclusive para desopilar um pouco. Eu, por exemplo, estou fazendo o estudo da mediunidade, então eu decidi que esse meu terceiro bloco eu vou fazer a leitura de obras sobre mediunidade. Então, aí Edgar Mon com mediunidade, o livro do Hermínio Corrêa de Miranda também, eu estou estudando, pretendo estudar da Ivone de Amaral Pereira, ok? E dentre outros. Todavia, também, eu não me detenho somente a estudar o Espiritismo nesse terceiro bloco. É o bloco onde eu estou livre para estudar o que eu quiser. Então, eu posso estudar Hermetismo, posso estudar constelação familiar, inclusive eu posso estudar outras coisas que não têm nada a ver com espiritualidade. É nesse terceiro bloco, por exemplo, onde eu posso estudar PNL, Programação Neurolinguística, se assim eu quiser, oratório, enfim. As possibilidades são infinitas. Ah, você quer ler um romance também? Você coloca no terceiro bloco. Então, o Guia Esse Guia, ele se baseia em 3 livros paralelos. Você lê no primeiro bloco a codificação, no segundo bloco você vai para uma leitura complementar do Espiritismo, com a obra de André Luiz, junto com Chico Xavier, e a terceiro bloco ele fica livre a seu critério. Eu coloquei mediunidade, mas vocês podem ler qualquer tipo de literatura. E vocês observem aí que, na continuação do esquema que eu lhes apresento, quando você terminar a codificação espírita de Allan Kardec, que vai demorar alguns semestres, quiçá alguns anos, a minha sugestão é que nós passemos para os expoentes do espiritismo. Então, eu estou falando em Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany. Então, observem, senhores, que esse guia, que essa sugestão, é para décadas e décadas de estudo. No segundo bloco, quando você terminar os livros de André Luiz e Chico Xavier, a minha sugestão é que nós passemos a estudar as obras de Emmanuel, Vinha de Luz, o próprio Consolador, que é um dos livros, digamos, quase que obrigatórios para qualquer espírita, dentre outras grandes obras que Emmanuel psicografou, utilizando-se de vários médios brasileiros, dentre eles o próprio Chico Xavier. E o terceiro bloco, ele continua sempre livre para você ou aprofundar em qualquer uma das áreas do espiritismo, ou você fazer uma leitura completamente desassociada ao espiritismo. Outra prática que eu não posso deixar de mencionar, obviamente, é o estudo regular a partir do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Os centros espíritas sempre oferecem em todas as cidades brasileiras. Hoje em dia, esse estudo ele é completamente uniformizado no Brasil inteiro. Nós seguimos um tomo, nós seguimos toda uma lógica, então não importa em qual estado do Brasil você estiver, você vai estudar na mesma sequência. Inclusive, existe um módulo presencial, que é o qual eu aconselho, e existe para aqueles que estão impossibilitados nesse momento de fazer o módulo presencial, o módulo virtual. Então, paralelo aos nossos estudos do dia a dia, em casa, dessa leitura, fortemente eu também lhes aconselho a cursar o ESD do seu centro espírita. Amigos e amigas, eu devo dizer que o conhecimento espiritual, ele assim como o espírito é infinito. Então, nós sempre estamos aprendendo e sempre temos coisas para aprender. Devemos fazer sempre um exercício de humildade para saber que nós nunca sabemos o suficiente. E quando nós estivermos no nosso plano espiritual, lá nós continuaremos a estudar, porque a obra de Deus é uma obra infinita e eterna. Então, o conhecimento também é infinito e eterno. É interessante também ressaltar que esse caráter de estudo do Espiritismo, ele não objetiva somente o desenvolvimento intelectual. Muitas vezes o desenvolvimento moral, ele pode ser puxado sim pelo intelecto. Então, quanto mais você conhece, mais responsável você se torna pelos seus atos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, inscreva-se no canal Diálogos da Alma, me sugira aqui nos comentários qual é a forma que você estuda, quais são as obras que você considera obrigatórias para qualquer espírita, e deixe também a sugestão de novo vídeo. Eu vejo vocês muito em breve. Um grande e fraterno abraço.